O espelho da sala de jantar. A casa da fazenda, no interior de Goiás, era antiga, com mais de 100 anos de história, e eu fui passar alguns dias lá para organizar a documentação da família. O que mais me impressionava era um enorme espelho de moldura de madeira entalhada, que ficava na sala de jantar. Minha mãe sempre me proibiu de olhar para ele depois da meia-noite, dizendo que ele não mostra apenas quem está na frente, mas quem está do outro lado. Eu achava bobagem, até aquela noite. Era exatamente 18 de maio, às 11h45 da noite, eu tinha olhado o relógio da parede antes de desligar a luz do corredor, quando ouvi um som de vidro sendo tocado, como se alguém passasse os dedos devagar pela superfície do espelho. Voltei atrás, acendi a luz e olhei. Nada além de mim mesmo refletido, o ambiente vazio e o silêncio pesado. É só a madeira se movendo com o frio, murmurei, mas a voz saiu fraca. Quando virei para sair, percebi algo estranho. O meu reflexo não se moveu na mesma hora. Eu dei um passo à esquerda. Ela ficou parada, me olhando com um sorriso que eu não estava fazendo. O ar ficou gelado, tão gelado que a respiração formava nuvens diante do meu rosto. E as luzes começaram a piscar, 1, 2, 3 vezes, antes de apagar de vez. No escuro, o espelho começou a brilhar com uma luz azulada, fraca, mas assustadora. De dentro dele surgiram mãos, dezenas de mãos pálidas, com dedos longos e unhas pretas, que agarravam a borda da moldura e tentavam sair para o meu lado. Depois vozes, um coro de gritos, sussurros e pedidos de ajuda, todos misturados, como se centenas de pessoas estivessem presas ali, sofrendo. Deixe-nos sair. É a sua vez de ficar, sussurrou uma voz, mais alta que as outras, vindo do centro do espelho. O meu reflexo agora estava diferente. Os olhos eram vermelhos como brasas, a pele era cinza e o sorriso era largo, mostrando dentes afiados como agulhas. Ela estendeu a mão para fora do vidro e eu senti um toque gelado na minha testa, como se o gelo estivesse penetrando na minha pele. Eu tentei correr, mas o chão pareceu se transformar em lama, os meus pés pesados como chumbo. As mãos do espelho começaram a sair mais rápido, agarrando as minhas roupas, os meus braços, puxando-me para perto do vidro. Vi no reflexo o que havia do outro lado. Uma versão da casa toda escura, cheia de sombras que se moviam e figuras humanas deformadas, olhando para mim com olhos vazios. Você veio até aqui. Agora vai ficar conosco para sempre, disse o meu reflexo saltando para fora do espelho e ficando de pé na minha frente. Ela era eu, mas não era eu. Tinha a minha cara, mas a expressão era de pura maldade. Ela agarrou o meu pescoço com uma força sobrenatural e eu senti o ar faltar nos meus pulmões. Ao mesmo tempo, senti ser puxado para trás, para dentro do espelho. O vidro não era mais duro, era como água gelada que me envolvia e me levava para o lado de lá. O último som que ouvi foi o clique do relógio marcando 23h47. O frio que senti ao atravessar o vidro não era como o frio da terra, era um frio que queimava, que entrava nos ossos e paralisava cada músculo do meu corpo. Quando abri os olhos, eu não estava mais na sala de jantar da fazenda. Estava do outro lado. A casa era a mesma, mas tudo era distorcido. As paredes eram de um cinza desbotado, as janelas não mostravam o jardim, apenas uma escuridão sem fim, e o ar era denso, cheirando a mofo e a algo queimado. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas por um som baixo, constante, tic-tac, tic-tac, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Eu me virei para o espelho, que agora era apenas uma parede lisa e escura do meu lado. Do lado de lá, eu via a minha própria figura, ou melhor, o meu substituto, parado, sorrindo, olhando diretamente para mim. Ela acenou com a mão devagar e depois saiu andando pela sala, como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. Você nunca vai voltar, sussurrou uma voz ao meu lado. Eu saltei para trás. Era uma mulher com roupas de outro século, o rosto coberto de cicatrizes, os olhos vazios e brilhantes. Ela era uma das figuras que eu tinha visto antes presa ali. Quem é você? Perguntei com a voz trêmula. O que é esse lugar? Somos os que ele escolheu, respondeu ela, apontando para a parede onde antes ficava o espelho. O espelho voraz. Ele troca de lugar com você. Toma a sua vida e você fica aqui para sempre, alimentando-o com a sua dor. Estou aqui há mais de 100 anos. Muitos vieram antes de você, muitos virão depois. Eu comecei a correr. Subi as escadas, abri portas, gritei. Mas todos os cômodos eram iguais. Vazios, frios, sem saída. Em cada parede, em cada canto, havia sombras que se mexiam, sussurros que chamavam o meu nome.
e o som do relógio ficava cada vez mais alto, como se estivesse dentro da minha cabeça. Quando cheguei ao sótão, encontrei uma pilha de objetos. Relógios parados, joias, fotos de pessoas que eu não conhecia. E no meio disso, um diário com a capa de couro gasta. Abri e vi que era da mulher que tinha falado comigo. A última página estava escrita com tinta vermelha, como sangue. Ele tem uma fraqueza. O tempo dele é o nosso tempo. Ele só pode trocar de lugar quando os ponteiros batem o mesmo minuto que ele foi criado, 23h43. Se, durante esse minuto, você quebrar o vínculo, pode voltar. Mas cuidado, ele vai fazer de tudo para impedir. Algum tempo já tinha se passado, e eu não sabia exatamente quanto tempo. Olhei para o relógio que pairava no ar, sem parede, no centro do sótão. Os ponteiros giravam rápido, se aproximando de 23h43, e eu percebi que já estava ali há um dia, e precisa fazer alguma coisa. De repente, o chão tremeu. Do escuro surgiu o meu reflexo, o meu substituto, mas agora ele estava aqui, do meu lado, os dentes ainda mais afiados, os olhos brilhando de raiva. Você não vai estragar o que é meu, rosnou ele, avançando contra mim. Nós lutamos. Ele era forte, com força sobrenatural, e cada toque dele me deixava mais fraca, mais gelada. Mas eu tinha algo que ele não tinha, a minha vontade de viver. Agarrei um relógio de ferro velho da pilha e bati com toda a força no relógio que pairava no ar. Crack! O vidro rachou. O som do tic-tac parou por um segundo. Os ponteiros pararam exatamente em 23h45. Não! Gritou o meu reflexo, se desfazendo em fumaça preta. A parede onde antes era o espelho brilhou intensamente. Uma luz branca que me cegou. Eu senti ser puxado de novo, com uma força violenta, como se o meu corpo estivesse sendo rasgado ao meio. Quando abri os olhos, eu estava caída no chão da sala de jantar, do lado de cá. O ar era quente, cheirava a madeira e terra. O espelho estava na parede, a moldura quebrada, o vidro todo rachado, como uma teia de aranha. Eu levantei correndo e peguei um martelo que estava na cozinha. Com um grito de puro desespero, bati com toda a força no centro do espelho. O vidro explodiu em 1000 pedaços, e com ele um grito horrível, de 1000 vozes juntas, que veio de dentro dos cacos e se perdeu no ar. Os pedaços de vidro brilharam por um instante, e eu vi, em cada um deles, rostos de pessoas que agora sorriam, desaparecendo devagar, finalmente livres. Depois que tudo acabou, o fogo consumindo a moldura, as almas partindo para a luz, o silêncio finalmente tranquilo, tomando conta da fazenda. Eu pensei que estava livre de qualquer rastro daquele pesadelo. Limpei cada canto da casa, joguei fora tudo o que tinha tocado o espelho e segui com a minha vida, crendo que o mal tinha ido embora para sempre. Mas o espelho voraz não se contenta em perder. Ele deixa uma marca, algo que ninguém mais pode ver, mas que eu carrego comigo todos os dias. A primeira vez que notei foi naquela mesma noite, depois de dormir exausta. Ao acordar, fui ao banheiro para lavar o rosto e, ao levantar a cabeça, vi no espelho do armário, um espelho comum, novo, sem nada de estranho, algo que fez o meu coração parar. No meu pescoço, exatamente onde o meu reflexo maligno tinha me agarrado com força, havia uma marca. Não era um arranhão nem um hematoma. Era um símbolo, 3 linhas curvas, entrelaçadas, da cor de um roxo muito escuro, quase preto como tinta queimada. Tocava a pele e não doía, mas era gelada. Tão gelada que parecia ter gelo debaixo da minha pele. Eu tentei lavá-la com água e sabão, esfreguei com bucha, passei remédios, mas ela não saiu. A cor não mudava, o formato não se alterava. Era como se tivesse sido gravada na minha carne, não com ferro, mas com magia antiga. Com o passar dos dias, percebi que a marca fazia mais do que apenas estar ali. Ela reagia. Sempre que eu passava perto de objetos antigos, de vidros ou espelhos, ela começava a formigar, como se estivesse acordando. Se alguém falava sobre o sobrenatural, ou se eu sentia uma presença estranha no ambiente, ela esfriava ainda mais, avisando-me, como um alarme silencioso. Uma noite, um mês depois de tudo, eu estava deitada, quase dormindo, quando a marca queimou, não dor, mas um calor súbito forte. Eu abri os olhos e vi, no teto do meu quarto, sombras se movendo, fracas, tentando se formar. Eram resquícios do que o espelho era, pedaços da escuridão que não foram levados pelas almas libertadas. Elas tentavam encontrar uma brecha, um jeito de voltar, mas assim que a marca brilhou com uma luz fraca e azulada, as sombras gritaram e desapareceram no mesmo instante. Foi então que eu entendi. A marca não era só uma lembrança.
Era um selo. A mulher do diário, antes de partir, tinha me dito: "Nós vamos proteger você." E foi isso que elas fizeram. Ao usarem a sua luz para prender e destruir o meu substituto, elas deixaram um pedaço da própria proteção em mim. A marca era o símbolo da união delas, um escudo que impedia qualquer resto daquele mal de chegar perto de mim. Mas também era uma prova. Eu estive do outro lado. Eu toquei o que não devia, e isso mudou a minha alma para sempre. Os médicos a que fui não entenderam nada. Diziam ser uma marca de nascença, uma mancha de pele, algo sem explicação. Ninguém mais conseguia sentir o frio, nem ver o brilho azulado quando ela reagia. Apenas eu. Hoje já se passaram anos. A marca continua lá, no meu pescoço, discreta, mas sempre presente. Eu volto à fazenda de vez em quando e a casa continua tranquila. Mas eu sei que o mal existe, que há portas que não devem ser abertas e objetos que não devem ser tocados. Às vezes, às 11h45 da manhã ou da noite, eu toco a marca com os dedos e sinto um calor suave, como um agradecimento, como se elas ainda estivessem ali, olhando por mim. Eu sobrevivi ao espelho voraz, eu salvei quem estava preso, mas eu não voltei a mesma. E essa marca, que carrego para o resto da vida, é o preço e a glória de ter enfrentado o impossível e vencido.